Muito bom dia a todos. Estamos aqui hoje, oficialmente, a celebrar a renovação do contrato de Rui Borges da sua equipa técnica, estendendo mais um ano a duração do seu contrato. E, neste momento, Rui Borges e a sua equipa técnica vinha a caminho para aqui, a recordar, fazem cerca de 16 meses de Sporting. Há quem valorize muito os resultados dos últimos 15 dias, há quem valorize muito o trabalho dos primeiros 15 meses e meio, há quem valorize muito a conquista do bicampeonato, há quem valorize muito a conquista do Bradinha, há quem valorize a melhor campanha europeia de sempre na Liga dos Campeões, há quem valorize o recorde número de vitórias seguidas em Alvalade, cerca de 17. Há quem valorize o facto de, mesmo não termos conseguido conquistar mais títulos, termos atingido 2 finais, Taça da Liga e Supertaça, onde o Sporting perdeu na decisão nas finais. Por isso, percebo que em 16 meses de trabalho há quem valorize mais uns aspectos e outros. Nós, a administração, valorizamos sobretudo o processo de trabalho. Muito mais que os resultados, muito mais que os troféus, muito mais que as finais perdidas. E sendo a celebração, a renovação de um contrato, nós interpretamos um ato para o futuro do clube. Jamais nós renovamos um treinador a pensar no facto de termos conquistado um troféu do passado. Por isso, independentemente dos títulos conquistados e perdidos, o processo é o critério mais decisivo para nós continuarmos a achar que o Sporting tem futuro, um futuro no futebol onde está, onde deve estar, onde tem estado nos últimos anos, que é na decisão dos títulos. Para além disto, falei das componentes, chamemos assim, técnicas, que levam a este processo de treino, mérito do seu treinador e da sua equipa técnica. Existe também um lado comportamental, um lado humano, que nós, a administração, valorizamos muito. Muito. Rui Borges é um homem sério, é um homem intelectualmente honesto, é um homem livre, é um homem que protege os seus e é um homem que eu valorizo muito. Tanto se fala de comunicação, que comunica pela sua cabeça e jamais por algum presidente lhe dizer, ou alguma estrutura para dizer o que quer que tenha, o que seja para dizer. Nós valorizamos isto e por isso Rui Borges é e continuará a ser o nosso treinador. Por isso, neste momento estou aberto a qualquer tipo de questão. Bom dia. Rui Pedro Rocha, Sport TV, bom dia. Pergunto-lhe se este voto de confiança, se o considera assim no trabalho da equipa técnica liderada por Rui Borges, relativamente a isso, se é um voto de confiança e também relativamente ao timing da escolha, no momento em que a equipa não ganha há 5 jogos e tem sofrido alguma contestação por parte dos próprios adeptos do Sporting. Obrigado. Nós na administração não tomamos decisões por marés. Como é que está? Não navegamos à vista, não navegamos ao sabor do que é que estão a dizer, do que é que vamos achar, do que é que vão sentir. Nós navegamos, o Sporting navega com base de convicções e com base a acreditar em processos de trabalho. Sobre o timing, recordo que, lembro-me que já renovei um grande treinador que passou por esta casa, que terminou em 4º lugar essa época, mas eu penso que a renovação, quando tomámos a decisão da renovação, acho que nem sequer em 5º estávamos. Por isso, não é o momento desportivo, não é 15 dias de decisões, que já lá vamos falar porque é que também elas acontecem, que tomam o fator preponderante de uma decisão. Mas também sobre o timing, deixe-me dizer que acho curioso, que recordo-me bem, setembro de 25, por isso esta época tinha acabado de começar, tínhamos acabado de ser bicampeões e a primeira vez que eu falei, juntamente com jornalistas, onde foi várias questões do mercado de transferências,
saiu logo uma pergunta: vai renovar com o Mr. Rui Borges? E eu não disse nada. E criou-se um caso. Porque é que Frederico Varandas não respondeu à pergunta do Mr. Rui Borges? E não é que em 5 ou 6 eventos, momentos, em que o Presidente do Sporting comuniquei com os jornalistas, onde foi perguntado N situações, houve sempre uma pergunta se eu ia renovar com o Mr. Rui Borges. E eu nunca disse nada. E reparei sempre que havia um burburinho, um ruído sobre a ausência da minha resposta. A resposta do timing, do ponto de vista de gestão de um grupo, é muito simples. É muito simples. O Mister tinha mais um ano de trabalho, por isso nós consideramos é o homem certo para continuar o próximo ano? É. A maneira de ter estabilidade para o grupo, para o Mister, para os jogadores, é a renovação ajuda? Ajuda. Mas, do ponto de vista negocial do Sporting, como devem calcular a renovação, seja de um treinador ou de um jogador, é muito mais difícil se for feita no último ano de contrato. E até pode acontecer o caso de, passado uns meses do próximo ano, esse treinador e esse jogador já ter até palavrado com um clube no qual a entidade patronal ainda não tinha efetivado nenhuma proposta de renovação. Por isso, estas são várias razões óbvias porque o timing hoje, mas também sei, porque já ando aqui há uns anos, que se não tivéssemos feito a renovação hoje, e quem hoje está a questionar muitas vezes o timing, não percebo o timing, eram essas mesmas pessoas que em setembro de 26 estariam a perguntar se o Presidente do Sporting vai renovar com o Rui Borges ou não. Outra questão? Bom dia, Bruno Valério para a RTP aqui. Frederico, não sei se me está a ver. Aqui. Muito bom dia. Então, aí está, um jornalista que sempre perguntou pela renovação do Rui Borges. E vou voltar-lhe a perguntar pela questão deste timing, fazendo aqui uma comparação com o rival da segunda circular, o Benfica, que há muitos adeptos que podem considerar esta renovação um risco, tendo em conta aquilo que se passou nas últimas temporadas nas renovações de contratos com os treinadores do Benfica. Ou seja, renovaram mais ou menos por esta altura, os resultados não aparecem e a direção é obrigada a tomar outro tipo de decisão no início da temporada seguinte, sendo que depois acarreta mais custos, mais despesas para essas mesmas direções. Aqui eu lhe pergunto tendo em conta aquilo que é o momento atual da temporada, em que o Sporting ainda está na luta pelo segundo lugar, mas que isso vai ter uma interferência direta naquilo que são os resultados desportivos da próxima temporada, nas ambições desportivas e sobretudo financeiras, a entrada ou não na Liga dos Campeões. Que objetivos é que estão definidos relativamente a esse campo para a próxima temporada, naquilo que foi acordado com o treinador? E depois se vê de facto que estas possíveis ponderações por parte dos adeptos possam surgir, este risco de no início da próxima temporada poder ter de despedir o treinador, ou se garante que não vai despedir independentemente dos resultados que aconteçam? Obrigado. Em relação à primeira parte da sua questão, nós não temos nada a ver, com todo o respeito, pelo nosso rival. É um clube, o clube é diferente, os dirigentes são diferentes, a massa associativa é diferente, são clubes diferentes, nós não temos que... Não há qualquer paralelo, nem eu tenho nada a ver com o que se passa na casa do rival. Em relação à expectativa, é que o Mr. Rui Borges e a sua equipa técnica continuem a dar a performance desportiva da equipa de futebol principal masculina, como o tem feito. Na luta pelos títulos, na decisão dos títulos. Umas vezes ganharemos, umas vezes perderemos. Temos ganhado mais no passado do que perdido. O que nós queremos, sim, é estar na decisão, e o Mister sabe. E, mais uma vez este ano, tivemos nas decisões. Em relação ao risco, eu não... Desde que assumimos este cargo, eu não tenho medo de perder. Tenho medo, sim, de fazer algo que não acredito. Pois, isso, estou muito tranquilo com as decisões tomadas.
Frederico Varandas, Catarina Cardoso, para a TV e CNN Portugal. Peço-lhe que, vou insistir aqui mais no que é que se exige agora a Rui Borges e à sua equipa técnica depois desta renovação de contrato e a nível concreto, a nível mesmo de objetivos, e depois queria-lhe perguntar sobre os críticos, antigos nomes ligados ao Sporting, que criticam não só esta renovação, como aqui algumas posturas por parte da direção, até questionam o trabalho do próprio treinador, se isso o afeta ou não, o que é que tem a dizer nesta altura também aos adeptos que poderão estar a questionar-se também porque é que Frederico Varandas decidiu renovar logo agora com Rui Borges. Um presidente, é assim que nós pensamos, um presidente de um clube como o Sporting tem que perceber o que é o adepto. E eu percebo muito bem o adepto. Muito bem. Percebo bem a emotividade do adepto. Percebo muito bem a memória do adepto. Percebo muito bem a importância do presente na vida do adepto. Percebo isso muito bem. Mas também quero que percebam que enquanto eu estiver aqui, jamais vou pensar, jamais decidirei como um adepto. Falou-me de críticos. São adeptos. Eu percebo-os. São adeptos. Okay? Objetivos. Repara uma coisa. Os objetivos é continuar a ser o que temos sido. E hoje quem critica, e eu percebo, é tudo uma gestão de expectativas na vida. Hoje, e os responsáveis são estes senhores e o grupo, grande grupo de jogadores que temos tido nestes anos, aumentaram a fasquia do Sporting. Aumentaram a fasquia, o hábito de vencer. Mas eu não me esqueço que este é o grupo mais vencedor dos últimos 70 anos da vida do Sporting. Por isso, não estou a ver ninguém aqui nesta sala e desses adeptos, se calhar tem que ter 80 anos para cima para se lembrarem de algo melhor. Presidente, bom dia. Rita Coutrinho para a CMTV e para o Now. Estava aqui a falar dos anos, já agora. Há adeptos que consideram que o Sporting perde o campeonato no mercado de janeiro. Assumo que é o principal culpado pelo Sporting falhar um feito que perseguia há mais de 70 anos e falhando o objetivo do tricampeonato, e caso Porto se consagre campeão, é justo vencedor? Vai dar os parabéns a André Vilas-Boas? Sobre o mercado, é um clássico. É um clássico. O Sporting arranca os campeonatos mal porque faz o mercado de verão mal. O ano passado, o mercado de janeiro foi um mercado desastroso. Este ano, o mercado de janeiro foi o culpado. Já lá vamos buscar vários. Os departamentos médicos. Foi o mercado de janeiro. E eu digo-lhe, olha, se quer a minha análise, a nossa análise fria, racional, do insucesso desta época, é que o insucesso desta época é resultado do sucesso desta época. E eu vou tentar explicar. O Sporting chega até ao momento dos oitavos de final da Champions League e é importante referir que eu estava muito tranquilo em agosto quando vi o sorteio da primeira fase da Champions League e achei que ia ser difícil passar os playoffs. Achei. Estamos a falar da equipa bicampeã nacional, dobradinha, o plantel mais valioso da Liga Portuguesa, e se perguntasse ao presidente do Sporting, achei que ia ser difícil, muito desafiante, passar aquela fase da Champions League. E acontece que passámos com distinção, passámos no sétimo equipa mais com melhor performance da Champions League, a sétima, e passámos aos oitavos de final. E nos oitavos de final encontramos uma equipa muito competitiva, muito séria, com muitas vantagens competitivas, nomeadamente no jogo em casa que tiveram contra grandes equipas, e a verdade é que eliminámos essa equipa. E eu hoje, e vendo o calendário desportivo e o calendário desportivo da Liga Doméstica, chamemos assim,
das competições domésticas, Campeonato Nacional e Taça de Portugal, e sabendo quem viria a seguir na Champions League, eu não tenho dúvida, ou melhor, eu tinha muita confiança que se o Sporting não tivesse passado o Bodo Glimt, teríamos o tricampeonato na mão. Esta era a minha convicção. Bodo Glimt, porventura, talvez um dos melhores jogos. Eu tenho 46. Um dos melhores jogos que eu vi na minha vida, na história do Sporting. Um jogo onde toda a gente exaltou a qualidade daquela equipa a nível europeu. Mas, de facto, para mim, essa vitória veio complicar muito as vitórias nas ligas. A Liga de Campeonato e na Taça de Portugal. E agora eu vou analisar voltando atrás, e até aqui estou à vontade para conversar com o nosso treinador, e graças a Deus, felizmente que eu não sou treinador, o que disse ao Mr. Rui Borges 2 dias antes de irmos ao Emirates, para o Arsenal. O que é que eu faria se fosse treinador? Teria feito. Porque, analisando o calendário que havia de quarta-feira, Arsenal, domingo, Benfica, quarta-feira, Porto, estamos a falar em 7 dias, 3 jogos de uma exigência única. Mais alto, não há mais exigente do que aquilo. E das duas uma, eu vou condenar o meu treinador, os meus jogadores, por terem acreditado que era possível passar às meias finais da Champions League. Eu não o teria feito, e assumo. Eu não o teria feito. Mas vou condenar o meu treinador e os meus jogadores por terem feito o que fizeram. Mais, por terem disputado 2 jogos contra o líder da Premier League, a liga mais valiosa, mais forte do mundo, uma equipa com 6 vezes o nosso orçamento, e tivemos até ao último segundo, a disputar a passagem às meias finais da Champions League. Eu vou condenar o meu treinador e os meus jogadores por isso? Acho que é muito injusto. A fatura pagavam-la muito. E sabem porquê? Porque tanto se fala de lesões e de cansaço. Eu vou-vos dizer que este é o meu background, como alguns sabem, como a maioria sabe. Um jogador de futebol, depois de jogar um jogo de alta competição, a célula muscular demora 5 dias a recuperar 100%. Isto não é conversa, de café, não é? Isto são factos científicos, estudados cientificamente, com biópsia muscular, com análises celulares. Demora 5 dias a recuperar um atleta. Significa que, se jogarmos 4 dias depois, aquele atleta vai jogar a 80%. Alguns a 75%. E se a seguir jogarmos 72 horas depois, há uns, a maioria vão jogar a 60% ou 50%. E o risco lesional aumenta exponencialmente. E quando temos quando eu olhei para o adversário que íamos ter, quando eu olhei para o adversário que íamos ter no campeonato, porque podíamos ter tido sorte, porque jogámos com Arsenal, Estrela da Amadora, Arsenal, depois Benfica, Porto. Se temos tido um jogo, com todo o respeito, pelo Estrela, de uma equipa dessa dimensão, provavelmente teríamos sobrevivido como sobrevivemos na Madeira, com dificuldade, na Amadora. Com dificuldade, mas sobrevivemos. Mas qual é o problema do Sporting? É que nós temos plantel, qualidade, profundidade para ganhar a Liga de Portugal, ganhar a Taça de Portugal, ir às meias finais da Taça da Liga dos Campeões? A minha opinião, não. Mas vamos analisar também, e agarrando no mercado de janeiro, porque chegou o plantel do Sporting, vamos analisar as 8 equipas que chegaram à Liga dos Campeões, aos quartos de final, as 8 melhores equipas da Europa. Como é que foram as suas performances nas ligas domésticas? Arsenal,
2 derrotas. Atlético Madrid, 2 derrotas. Uma das quais, uma final da Taça do Rei. Real Madrid, hipotecou o campeonato. Empate com o Girona, só fez um jogo. Paris Saint-Germain, só fez um jogo. Perdeu em casa contra o Lyon. E estas equipas? Têm mau departamento médico? Têm maus plantéis? Eu não vejo assim. Eu não vejo assim. Mercado de janeiro é o costume. O Sporting é pouco ambicioso, o Sporting é pouco criterioso, mas depois chegamos e temos o plantel mais valioso. E continuamos a ter o plantel mais valioso. E há um dado importante. Esta equipa técnica chegou em dezembro, um plantel que tinha Vítor Gyökeres, o jogador mais valioso do campeonato, e não é que à data de hoje, o plantel hoje é 5% mais valioso do que era quando esta equipa técnica chegou, mesmo com o Vítor Gyökeres. Por isso, se o plantel é fraco, então eu tenho que dizer que os nossos rivais, para mim, ainda são mais fracos. Porque são. O que é incomparável e o que é desonesto intelectualmente, ou um adepto não tem a capacidade de frieza de analisar, é que vocês comparam o incomparável. A exposição competitiva deste plantel não tem nada a ver com a exposição competitiva que tiveram, nomeadamente, o líder do campeonato. Não teve. Hoje em dia, com o novo modelo de competições europeu, a Liga dos Campeões não tem nada a ver com a Liga Europa. Uma vez que as equipas já não descem da Liga dos Campeões para a Liga Europa. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E eu faço um simples exercício. Agarremos no líder do campeonato português, que é um líder justo do campeonato português, e ponham essa equipa, esse plantel, que vocês sabem, a jogar contra, durante o ano, Juventus, Nápoles, Marselha, Atlético Bilbao, Paris Saint-Germain, Bayern Munique, 2 eliminatórias com o Bodo Glimt, 2 eliminatórias com o Arsenal. E pergunto-vos, a performance seria a mesma no campeonato nacional deles? Eu acho que não. E aí, mérito do nosso rival, porque percebeu as suas competências, percebeu as suas limitações e jogou só para um troféu. Repare, o Futebol Clube do Porto, e para mim, inteligentemente, chegou na Liga Europa, rodava 8 jogadores. E foi eliminado por uma equipa que está a lutar para sobreviver na Premier League. Foi eliminado. E é eliminado pelo Sporting na Taça de Portugal, com o Sporting a 50% das suas capacidades. Apostou no campeonato. E bem. Agora, vamos dizer assim, para mim é a melhor equipa. O que é isso ser a melhor equipa? Nós estamos aqui já desde 2008, 2018. Já conquistámos 3 campeonatos. Se me perguntarem, há um campeonato onde o Sporting, para mim, não era a melhor equipa. E ganhei o campeonato. Fomos competentes. Não tínhamos as mesmas armas. Não tínhamos. Pusemos os ovos todos numa competição. E fomos muito competentes. E o treinador foi muito competente. Éramos a melhor equipa? Não. Já sei que as vossas análises é sempre assim. Quem ganha é a melhor equipa. Vocês comparam o incomparável. A exposição competitiva deste Sporting foi brutal. Brutal. E para mim, volto a dizer, se não tem havido aquela remontada histórica, eu acredito que o tricampeonato seria nosso. Esta é a minha opinião. Eu darei sempre, e para mim é também justo dar os parabéns aos profissionais do Futebol Clube do Porto, aos jogadores do Futebol Clube do Porto. Tiveram muito mérito, têm muita seriedade. Agora, acima disso, para mim, há coisas muito mais importantes do que ganhar e vencer. A forma de estar na vida. Isto para mim vale muito mais. Muito mais. Seja eu o presidente do Sporting até o último dia da minha vida. Isso para mim está muito acima da vitória e da derrota.
Presidente, desde que além do forte para a bola, é uma das questões do momento no Sporting, o elevado número de lesões. Acha que é uma coisa estrutural ou conjuntural? Agradeço a sua questão e também a altura de esclarecer com factos e com ciência. E vou-vos dar esta nota. O Sporting está desde 2013, penso eu, era diretor clínico, num grupo de elite da UEFA, um injury study dos clubes que frequentam as competições europeias, nomeadamente a Champions League. É um grupo onde tem médicos, investigadores e os departamentos clínicos dos clubes que pertencem, que andam nas Champions League. E todos os anos há uma recolha de dados, exposição de treino, exposição de competição, número de lesões, qual a lesão, mecanismo de lesão, tudo é avaliado todos os anos. O Sporting está neste grupo desde 2015, desde 2013. O Benfica e o Porto já estavam, eu penso eu, uns poucos anos atrás, há mais tempo. E todos os anos depois reúne-se os departamentos clínicos, há um tratamento dos dados e resultados. E então, vocês sabem qual é o número de lesões médios de uma equipa que joga a nível de competições europeias? 2 lesões por jogador por ano. Esta é a média. O que vai andar cerca de 40 a 50 lesões ano. 40 a 50 lesões ano. Por coincidência, até vi, penso que foi ontem ou há 2 dias, um artigo em Espanha onde vem detalhar exatamente a questão dos problemas clínicos que têm havido nos 3 grandes em Espanha. E Real Madrid teve, nas últimas 2 épocas, 118 lesões. Barcelona 85 ou 82 e Atlético de Madrid 65. Eu quero-vos informar que o Sporting está até abaixo da média de lesões ano. Abaixo. O que é que há? Há uma retórica, há um ruído permanente de lesões. E dou um exemplo muito claro. O Sporting foi jogar agora ao Dragão, para a meia-final da Taça de Portugal, e só perguntaram ao meu treinador e só falaram de lesões. E não é que o Porto tinha mais lesionados que o Sporting, mas não há uma notícia sobre os lesionados do Porto. Não é que o Porto tenha muitos, não é isso que eu estou a dizer. É que o assunto é aqui. É moda. Agora, vai-me dizer o seguinte, e isso é um fator importante. Estamos a falar do número de lesões, mas depois temos que ver a qualidade da lesão. E dentro das lesões que o Sporting tem, que volto a dizer, analisem estes 3 grandes, já vos disse a Espanha, mas analisem o Arsenal, analisem o Manchester City, analisem as equipas europeias. E dentro das lesões do Sporting, o Sporting tem um número muito reduzido de lesão muscular, que é a única lesão que se pode evitar no ponto de vista de método de treino. Evitar, não estou a dizer que se consiga evitar completamente, mas consegue-se controlar de alguma forma. E as lesões que o Sporting tem, a maioria, são traumáticas. E não há prevenção alguma. Mas, muito mais importante que o tipo e que a qualidade da lesão, é o número de lesão. E aí vocês também têm responsabilidade. Porque vocês têm que fazer o vosso trabalho. E não é verdade que o Sporting tenha mais lesões que a média de equipas que disputam este nível. Não estou a falar de equipas que jogam semana a semana. Diferente. Mas também por curiosidade, porque eu acho que é inteiramente justo defender a qualidade das pessoas que fazem parte desta estrutura. E ele não está aqui, ele não vai levar a mal. Não é que o nosso diretor clínico e diretor da unidade de performance foi convidado esta semana para assumir a direção clínica e de performance de um do top 5 da Premier League. E não é o Manchester City, cujo Viana é nosso amigo, e também sei que o Viana gostaria de ter este mesmo médico. Mas não é o Manchester City. Mas também não é que está ali o nosso Ed Físio, foi convidado este ano para ir também para um clube que está nesse top 5 e não é esse clube. E não é que está aqui, estou a olhar
para o coordenador da unidade de performance. E não é que deste ano também foi convidado para top 5 da Premier League, para outro clube, são 3 clubes diferentes a convidar estas 3 pessoas. Já quase há para chegar qual é o clube, hein? São só 5. E não é para terminar que o nosso diretor clínico colabora com a FIFA. Foi um médico escolhido na FIFA para estar na final do Campeonato do Mundo de Seleções agora nos Estados Unidos. O que é que eu acho? Tem que mandar tudo embora. Que é competência a mais. Muito obrigado. Muito obrigado. Sozinho? A comunicação social vai ter uma pequena intervenção antes das perguntas. O técnico que renova até 2028, depois das declarações do presidente Frederico Varandas. É a vez agora do técnico leonino também assumir ali a posição no púlpito e vai dar início também à sua intervenção. Bom dia a todos. Tentar ser rápido, direto. Antes de mais, agradecer as palavras ao Presidente, agradecer a direção também, a todo o staff que está aqui presente. Depois dizer que é para mim um grande orgulho e uma grande satisfação esta renovação de contrato. Dita bem, como o Presidente disse, tudo aquilo que define não o Rui Borges, mas esta equipa técnica, que é a palavra trabalho. Por isso é sinal que o trabalho é reconhecido e isso, não só a mim, como a todos eles, nos deixa muito, muito felizes. Depois dizer que é um continuar de um compromisso e de um rigor e de uma ambição enorme de trabalhar neste grande clube e continuar, acima de tudo, marcar a história do Sporting com troféus, com coisas que a marquem, para que no futuro nos sentamos todos honrados por aqui estarmos e por termos aqui passado e de alguma forma marcarmos positivamente, continuar a marcar positivamente o Sporting. Por isso, é muito isso, é muito trabalho, é muito compromisso e muita ambição de cada vez ser melhores. Bom dia, Rui. João Farinha, SIC e SIC Notícias. Nestes momentos, as direções geralmente pedem aos treinadores objetivos e fazem-lhes exigências. Pergunto-lhe o que é que o Rui pediu à direção do Sporting, que ferramentas é que pediu para poder ter sucesso nesta nova etapa? Eu não peço nada. Já me deviam conhecer, nunca me queixo de nada, nunca me queixei de nada. Sou muito feliz no Sporting, continuarei a ser muito feliz no Sporting e acima de tudo estou numa estrutura que já disse várias vezes que o dia-a-dia é muito leve, é muito honesto, é muito limpo e acima de tudo é muito feliz. Bom dia, Rui Borges aqui atrás, Rita de Silva Vieira, em direto para a TSF. Já conquistou 2 títulos pelo Sporting, estes quartos de final da Liga dos Campeões, agora a final da Taça de Portugal, mantendo e com essa convicção de que quer renovar, é porque sente também que tem condições para manter ou para elevar o nível. A que é que se propõe para estes próximos 2 anos? Proponho-me a trabalhar cada vez mais e melhor, na procura de ser melhor, acima de tudo, com respeito, mas com ambição enorme, exatamente igual à que eu trazia no primeiro dia. Isso sim, depois cada dia que passa a gente cresce, aprendemos com tudo, com coisas boas, com coisas menos boas, faz parte do crescimento natural de cada ser humano, não só naquilo que é o nosso trabalho, mas no nosso dia-a-dia e na nossa vida. Por isso, a nós compete-nos trabalhar imenso e felizes, porque estamos onde queremos, mérito de tudo aquilo que é o nosso trabalho, volto a dizer, e tudo aquilo que foi o nosso caminho e que nos trouxe até aqui tão rápido, porque somos uns felizardos, chegámos aqui com muito trabalho, com muito suor, mas acima de tudo com uma ambição enorme. Se calhar no primeiro dia ninguém acreditava, nem os meus adjuntos sequer acreditavam que ao dia de hoje estariam aqui a renovar novamente o contrato com o Sporting. Bom dia, Mr. Ricardo Gomes, Jornal Record. Daquilo que já falou com o Presidente Varandas,
para aquilo que pode ser também a próxima temporada. É verdade que ainda falta uma Taça Portugal por conquistar e um segundo lugar por assegurar, mas hipoteticamente, se o Sporting falhar este segundo lugar e acabar por ficar em terceiro, falhar assim a Champions League e com possíveis saídas no mercado de verão, o Presidente prometeu-lhe um plantel à altura para reconquistar o título? O Sporting, independentemente de qualquer treinador, será sempre uma grande equipa e terá sempre profissionais muito competentes e muito bons para poder disputar e honrar a camisola que vestem e disputar por tudo aquilo que estarão inseridos. Por isso, hipoteticamente, ainda podemos ser segundos e é nisso que estamos focados. Rui Borges, bom dia, aqui à sua direita ao fundo. Iria perguntar-lhe, para além do relógio, que já vi que é diferente, o que é que vai mudar? Mas é caso. E perguntava-lhe também se, em relação ao timing, se chegou a pedir ao Presidente para não fazer neste dia, para tentar que o timing se fosse depois de outro resultado. Eu não olho para o timing, não há timing, há sim uma avaliação daquilo que é o trabalho, volto a dizer. E como o Presidente disse, e agradeci também, tem tudo a ver com aquilo que tem sido o nosso trabalho, com tudo aquilo que tem sido o nosso caminho, com tudo aquilo que tem sido o nosso diálogo e acreditar mútuo, não só o meu, como de toda a direção, como o Presidente, como toda a estrutura, que está aqui muita gente da estrutura e que são muito importantes, tão ou mais importantes que o treinador de Sporting, por isso. Todos naquilo que é o seu trabalho, todos aquilo que é o seu papel, com muito respeito uns pelos outros e sempre com o foco, todos nós, no mesmo ponto e no mesmo caminho, por isso. Isso é o mais importante. Olá, Mr. Rui Borges, André Maia, para a Renascença. Gostava de lhe perguntar, tendo em conta também aquilo que o Presidente do Sporting disse há pouco, em relação à gestão do plantel, tendo em conta que as competições europeias são muito exigentes. O que é que prevê também para a próxima época, seja na Liga dos Campeões, seja na Liga Europa? Precisa de um plantel maior para conseguir realmente poder, no fundo, tentar todos os objetivos? Campeonato, Liga dos Campeões, Liga Europa? O que é que vai na sua cabeça em termos de visão europeia? Obrigado. Na minha cabeça vai o próximo jogo com o Vitória e conseguir vencer para continuar a lutar pelo segundo lugar, que é o lugar que nos compete agora neste momento lutar, e chegar até ao fim da época e conseguir esse acesso à Liga dos Campeões e depois ficarmos naquilo que é a conquista de mais um título, que esse título, apesar de tudo, é nosso e nós queremos muito continuar com ele, por isso. Mais do que a próxima época a seu tempo será preparada, com algum tempo também já está a ser preparada. Volto a dizer, nada é feito ao acaso, e os últimos anos do Sporting assim o demonstram. Tem um rumo, tem um propósito e tem um crescimento sustentável e assim continuará a ser. Bom dia, Mister. Aqui, Diogo Reis, bola na rede. Gostava de lhe pedir um balanço do seu primeiro jogo até este exato momento. Onde é que acredita taticamente que a equipa mais evoluiu e onde é que a equipa pode ainda evoluir mais? Obrigado, Mister. Evoluiu no início desta época, muito honestamente, porque era uma equipa mais em termos táticos, em termos daquilo que é a dinâmica de jogo também, mais do que a estrutura. E vocês falaram muito na estrutura quando nós, numa fase inicial de Sporting, este início da época, e isso foi falado por vocês, por muita gente, claramente o Sporting era a melhor equipa a jogar futebol, por isso sim, penso que aí melhorámos bastante e continuaremos a melhorar, porque senão não faria sentido qualquer, enquanto eu, treinador, jogadores, estrutura, acreditar naquilo que é o futuro, e nós estamos sempre à procura de evoluir, de melhorar, e isso faz parte do meu caminho, do nosso caminho. Melhoramos muito, estamos muito diferentes desde o dia 1 até o dia de hoje, em relação a tudo, aquilo que é mesmo dia a dia, de trabalho, método, tudo. Melhoramos muito, há uma aprendizagem mútua com todos os departamentos, com todos os jogadores, dão-nos coisas diferentes, pensam coisas diferentes, todos eles, e nós temos que saber lidar no nosso dia a dia com tanta coisa, com tanta variável, que é isso que nos faz crescer acima de tudo ao longo do tempo. Muito obrigado pelas vossas questões. Vamos dar por encerrada a cerimónia. Muito obrigado.
A cerimónia de renovação do treinador Rui Borges, o técnico leonino que renova até 2028. O presidente Frederico Varandas também respondeu aqui a algumas questões da comunicação social, onde fez aqui também uma explicação bastante exaustiva por aquilo que designa que está na moda do lado do Sporting, que é a questão precisamente das lesões. Rui Borges mostrou-se bastante feliz por dar continuidade ao trabalho exercido no Sporting. Recorde-se que o técnico dos Leões assinou a 26 de dezembro de 2024, teve o primeiro jogo a 29 de dezembro frente ao Benfica com uma vitória por 1-0 e agora vai dar continuidade precisamente ao trabalho de Leão ao peito. Está assim encerrada a cerimónia de renovação do treinador Rui Borges aqui no Bola VIP no estádio José Alvalade.